temperatura negativa, mais de 800 metros de altimetria, a neve fofa de chegar a afundar o pé. Conta aí um pouco dessa preparação para essa prova. Como é que foi esse percurso até a prova lá na Argentina? A preparação, assim, para te falar bem a verdade, o mais complicado é a gente não ter a noção do que a gente vai encontrar. Então, uma prova desse tipo, né, ela vai variar muito e o grau de dificuldade dela vai ser muito pautado na questão da neve. Né? Ela é uma prova 100% em neve. Então, se tivesse nevasca ou neve maior, as características de terreno seriam outras. Né? Como a gente pegou, assim, negativo, lógico, na parte de morro, mas a gente... querendo ou não, acabou pegando uma prova um pouco mais quente, né? Largando com 0, com 1 grau, ela se tornou uma característica um pouco diferente. Né? Então, assim, essa neve ela descongelava e à noite, pelas temperaturas mais baixas, ela congelava. Então, ela não ficava aquela nevinha areia, né? Não era os floquinhos bonitos, era uma neve lisa. Né? Terreno duro mesmo. Um terreno mais duro. Né? E por mais que a organização passasse em boa parte do terreno, né? Como se fosse um carro rastelo, assim, para dar algumas ranhuras, você visualizava e você sentia muitos trechos muito lisos. Né? Então, é gelo. Então, eu caí, várias pessoas caíram, né? Teve até alguns acidentes na prova, assim, né? Que é natural, né? Mas teve alguns trechos pequenos que teve um trecho que ela era bem fofa de afundar no joelho. Um trecho curto, de uns 300, 400 metros, né? Mas, assim, uma experiência bem legal. Mas essa questão da neve é o que pautava essa dificuldade. E, ao mesmo tempo, né, a nossa dificuldade, até enquanto treinador e atleta, de entender isso. Porque aonde que a gente vai treinar isso aqui? Né? Como que a gente vai perceber e fazer isso? Então, é uma vivência que a gente nunca teve aqui. Né? Então, para nós que não tínhamos tido essa vivência, né? Tinha um atleta nosso já que, né, tinha tido a experiência de neve, assim, mas os demais não tinham tido isso. E isso só pela história, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, assim, cara, é no dia. Né? Você pode levar toda a tua experiência e no dia tá diferente. Sim. Ele mesmo nunca tinha passado por uma situação tão lisa. Né? Então é muito complicado a gente treinar isso, né? Mas foi uma experiência muito legal, assim, pela neve em si, assim. E para você, Bia, sentiu dificuldade, como o Léo falou ali, do terreno, de saber se a cada momento tinha que mudar o jeito da passada, o ritmo? Muito, eu acho que, assim, para mim, conversando com os outros atletas também, né, da assessoria, a maior dificuldade foi essa, justamente assim, porque 40% da prova foi no escuro. Então, a gente largou no escuro, com lanterna, e aí o que dificultava mais ainda a gente poder saber aonde que era um terreno fofo, onde era gelo, não tinha como saber. Então, a dificuldade foi assim, na largada já, pra gente se posicionar na largada, você já estava escorregando. Aí a gente, meu Deus, mas será que vai ser a prova assim? Aí no momento que largou, você já via que se você fosse um pouquinho, saísse daquela área determinada, afundava demais o pé e de repente escorregava. Então, a dificuldade que eu achei foi correr, no meu caso foram 20 quilômetros, né? Deu 20,7 no total, é saber que eu ia cair, porque eu não conheço, eu não sei. Acho que todo mundo caiu, né, Léo? Acho que você saber que ia cair, mas quando? Então, você já sabe que é uma prova desafiadora, que tem uma altimetria grande, tem o frio, tem a questão do terreno e que eu vou cair. Quando? Então, essas variáveis, como, assim, né? quando, como, se eu vou me machucar ou não vou. Então, acho que esse para mim foi o que mais pegou, mais desafiador, assim. Os treinadores sempre indicam, né? Ramon e o Léo podem confirmar isso. Sempre indicam para atestar os equipamentos antes da prova. Nesse caso, vocês largaram no escuro, 40% da prova no escuro. Que tipo de equipamento que vocês tiveram que testar semanas antes, tanto pela falta de luz, quanto pelo frio, pela temperatura ali quase negativa lá na Argentina? Ela é uma prova que, até teoricamente, ela exige poucas coisas obrigatórias, né? Então, você tinha a lanterna, né? Que, no nosso caso, ela dava na casa de uns 11 quilômetros, mais ou menos, que foi na parte escura, e depois começou a clarear. Né? Então, é uma prova que o Ushuaia em si começa a clarear às 9h30. Super tarde. Amanhece 9h30, começa ali 9 horas a dar aquele lusco-fusco meio começar a clarear. Então, das 7h35 que foi a largada até as 9h30, até as 9 mais ou menos, cara, foi escuro. Então, a lanterna, né? A questão da mochila, né? Ela era indicada, não era, né, obrigatória, mas você tinha alguns elementos para levar, como um corta-vento impermeável,
kit de primeiros socorros, né? Você tinha que levar pelo menos 500 ml de água. Então, de maneira geral, ela não tinha uma quantidade enorme de equipamentos, né? Então, assim, eram, entre aspas, equipamentos que a gente conseguia testar aqui, né? Quanto à questão do frio, né? É uma questão muito pessoal, né? O frio que eu sinto e que a Bia vai sentir são... se você olhasse todos os atletas lá... Nossa, né? o Léo tava de bermuda. Eu larguei de meu bermuda, mas Deus. eu entendo o frio que eu sinto. Que eu sinto, né? E tem pessoas que sentem muito frio. E até às vezes pessoas que, imagina, o cara vem do Rio de Janeiro, o cara vem do Nordeste, né? Então, dependendo da percepção de frio desse cara, né? Muda totalmente essa questão de roupa, né? Então, a gente orientou o pessoal a experimentar, né? A gente não teve algumas temperaturas frescas aqui, né? Mas assim, a gente por estar em Curitiba acho que tem um privilégio de já entender como o teu corpo funciona a 0 graus, 1 grau, né? E foi essa base que a gente entendeu. Então a gente orientou, mas eu acho que a escolha final, né, a responsabilidade disso, ela teve que partir de cada atleta, né? Que é muito pessoal, né? Que é muito pessoal, né? Tem gente que eu, por exemplo, prefiro sair com aquele toquezinho de frio, né? Meio passando um pouquinho de frio. Tem gente que prefere sair no conforto. E levar na mochila aquela mochila. Então, é muito pessoal isso, né? Até porque é um dia longo, né? Estão fazendo uma Nossa, maratona. sim. Maratona no gelo, dá quanto de diferença mais ou menos, Léo? Para uma maratona normal de rua? Jogando Estudando ali. Sul, que é gelado igual. Né? Eu busquei alguns resultados dos anos anteriores, né? E busquei alguns atletas para mandar uma mensagem, perguntar, buscar algumas referências, né? Porque além da altimetria, tem a questão da neve, eu não sabia qual era essa perda, assim, né? A gente não tem essa noção, né? Porque se você for analisar em termos de altimetria, ela não é uma prova absurdamente difícil. Ela tem 4 km de uma grande ascensão, né? Que é o Cerro do Castor, que é o cerro do esqui em si, né? Que é a parte de altimetria maior, e o resto é limitante pela neve, né? E pelo que eles conversaram, e eu acho que é mais ou menos isso, daria na casa de 1 hora a mais que a tua maratona normal. Uma hora mais passando frio é coisa, né? E nós tivemos uma alteração na maratona, a meia, né, ela estava prevista com 20, foi para quase 21, né? Então foi uma meia já, né? Praticamente Faltou a meia. 300 metros, eu acho que é meia. Assim, pelo que você andou depois vale, né? E você fez qual distância? Léo? Eu fiz a maratona, né? Só que a maratona ela foi para 37. 37. Né? Ela é uma prova, aquela prova ela é balizada em mais ou menos 39, 40. Ela tem mais ou menos isso. Teve anos já que teve mais e teve anos que teve menos. E como essa temperatura, como eu comentei, estava um pouquinho mais quente, tinha uma parte dentro de um bosque lá que estava em degelo, estava água, né? Tava para molhar o pé. Então a organização na sexta-feira, no briefing, já avisou que teriam 2 km e pouco a menos, né? Para evitar que os atletas ficassem com hipotermia, com o pé molhado. Molhar o pé e ir para neve. Então essas provas de trilha, provas... né? Nesse sentido, elas às vezes alteram a distância de acordo com a necessidade. Então foi uma maratona de 37. E a alimentação, Bia, foi tranquila durante a prova? Conseguiu se alimentar e hidratar bem? Eu fiz... Bom, assim, no frio a gente já sente menos sede, né? Então a gente tem que cuidar muito com essa questão de não desidratar por não sentir sede, mas não quer dizer que você não está desidratando, né? Então, durante a preparação, eu fiz acompanhamento com nutricionista esportiva, eu tive toda a orientação para pré-prova e na prova, para hidratar mesmo não sentindo sede. Então, eu levei, né, a mochila de hidratação, eu levei as garrafinhas e eu utilizei bem. Então, eu fui de acordo com aquilo que eu estava programado com a minha nutricionista e na questão de suplementação também. Então, assim, essa parte, assim, para mim, eu achei bem tranquila. E a organização, o que vocês encontraram lá? Nota para organização, percurso, sinalização, identificação, segurança, hidratação, postos de hidratação, o que vocês viram? É uma prova, assim, que a organização deixa bem claro que eles investem muito na questão de segurança, né? Então, a gente teve um briefing no dia anterior com o Kiko, que é o idealizador, né? O dono da Mountain Dew, e ele deixou claro, o grande investimento é em segurança. Então, a gente viu na prática que realmente eles investiram nisso. Os postos de hidratação, eu achei bem tranquilo, né, Léo? Tinha até chocolate quente. Como ela é uma prova né, que ela não tem vamos pensar, uma prova que vai ter uma duração absurda, né? Então, são postos que vão suprir a sua necessidade. Então tinha bala de goma, tinha batata frita, comida, chocolate, água, coca, né? Então
expostos assim. Como a Bia falou, eu acho que a bandeira Mountain Dew, ela preza muito por isso, né? Então, vamos falar que ela tem até um certo exagero em alguns pontos pela questão da segurança, né? Se você for ver o Rio do Rastro, né? Quando eles assumiram lá, a mesma coisa. Todas as provas dele têm essa característica, né? Então, de ser realmente uma experiência. Então, eu acho que, em termos de organização, foi super legal. E ela é uma prova muito controlada, né? Porque a gente largou de uma base de esqui, né? Numa estação de esqui. Então, cara, caso tivesse alguma necessidade de remoção, né? Como teve até um moço que foi com a gente que quebrou, teve uma fratura, né? E os caras tiveram que remover, né? De esqui e tudo, mas Não deve tem ser que remover. nada simples, né? Né? Não, Então esse raio da prova, ele tem um controle. Então esses laços de prova fazem com que ele consiga estar sempre mais próximo, né? Até porque é uma questão um pouco mais difícil, né? Do que você soltar no meio da neve por aí e daí ter que resgatar a gente, né? Isso faz com que você sinta segurança Sim. para entrar no desafio. Você falou, é uma coisa insana que você vai fazer. Uma coisa insana, assim, nem ter segurança nenhuma, Com daí já certeza. vira loucura, né? Exato. Não quer dizer que a gente não teve medo. Eu tive medo durante a prova. Mas, por exemplo, num trecho muito liso ali, que era embaixo daquele túnel, no quilômetro 10, o próprio Kiko tava lá alertando, pessoal, andando mais abaixado porque tá liso. Eu caí do mesmo jeito. Ali tava um sabão, gelo puro.